Paz do Senhor Jesus, quero deixar uma palavra ao seu coração nesse dia. Quero ler na primeira carta ao apóstolo João, no capítulo 5, versículo 14, diz o seguinte: E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Bom, essa carta, foi escrita pelo apóstolo João, um dos 12 discípulos de Jesus, conhecido inicialmente como o filho do trovão, e depois ele aprendeu a amar com Cristo, porque a essência de Deus é o amor, Deus diz que ele é amor. E aqui, quando ele escreve essas cartas, e o livro de Apocalipse, ele já estava velho, já estava quase terminando a sua carreira, e ele fala muito nessas cartas sobre o amor. Ele fala sobre na questão dos pecados, dos falsos profetas, e ele trata sobre vários temas, a eleita, a igreja que Jesus havia comprado com seu próprio sangue, fala sobre a confissão dos pecados, que Deus é a luz do mundo, e que nós precisamos andar em comunhão com ele. Fala sobre o espírito do anticristo que já opera no nosso período, todo aquele que nega que Jesus veio em carne, esse é um espírito do anticristo. E aqui, quando ele está finalizando a primeira carta, no capítulo 5, no versículo 14, fala sobre a eficácia da oração. E aqui ele diz, que esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então não adianta, até Tiago diz, que se nós pedirmos alguma coisa e não recebemos, é porque pedimos mal, para gastar nos nossos próprios deleites. Quando nós vemos lá no livro de Samuel, Ana era estéril e o sacerdote Eli não conseguiu criar bem os seus filhos para que eles fossem fiéis a Deus. Ele não teve pulso firme para fazer com que os filhos dele obedecessem a Deus. Deus precisava naquele momento de um homem que ia suceder o sacerdote, porque o sacerdote fazia vista grossa pelos pecados, pela vida fraudulenta e desobediente dos seus filhos. Então Ana era casada com Eucana, e Eucana era bígamo, ele tinha duas mulheres. Ele também era casado com Penina. Só que Deus havia cerrado a madre de Ana, e a Penina ficava: olha aí, meu marido gosta de você, mas eu tenho filho. Ficava provocando ela ao ponto dela nem querer comer, nem querer viver, Ela estava perdendo o ânimo, até que eles sobem a Siló e vão adorar a Deus como de costume. De repente, ela chega no momento e fala: Deus, eu não suporto mais, eu quero um filho homem, Senhor, eu quero um filho homem. E ela nem falava, ela estava de joelhos ali, totalmente amargurada. Eli nem teve discernimento, falou: por que você vai continuar bebendo cachaça, mulher, bebendo vinho, bebida forte? Ela fala: não, eu estou amargurada, o sacerdote, e estou extremamente angustiada, e estou pedindo algo para Deus aqui. Aí ele vai, abençoa ela, e depois ela vai para sua casa, e a Bíblia diz que Deus se lembrou de Ana, e Deus deu a ela um homem chamado Samuel. Além de suceder ele, foi o último libertador, foi aquele que Deus ungiu, que usou para ungir o primeiro profeta, o primeiro rei de Israel, Saul, depois o segundo rei de Israel. Então foi um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher que orou e fez um pedido, porque Deus precisava de um homem. E esta oração dela era uma oração segundo a vontade de Deus. Então, quando nós pedimos alguma coisa segundo a vontade de Deus, ele nos ouve. O que é segundo a vontade de Deus? Não é para eu gastar nos meus próprios deleites, ou não é simplesmente para me beneficiar, porque tudo que nós pedimos, egoisticamente, somente para nós, isso não é a perfeita vontade de Deus.
Deus quer que nós usemos os nossos dons ou tudo aquilo que temos para alcançar pessoas para o reino de Deus. Tudo que Deus colocou na nossa vida, no nosso coração, é para que a gente fale e engrandeça, né, sempre o nome de Jesus e mostre que Jesus é o Rei e fale da sua misericórdia, do seu amor para com toda a humanidade. Então, tudo que vai em direção a isso, ao trabalho, né, ao cuidado das pessoas, ao amor às pessoas, para que elas se convertam a Cristo, isso sim é extremamente importante e é assim, né, isso que é a perfeita vontade de Deus. Aí ele diz no versículo 15, ó, e se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Mas eu queria deixar algo interessantíssimo que tem nessa passagem aqui, que é 1 João 5, 11. Ele diz assim, ó, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Aqui está a chave, né, da questão para ter a salvação. Então, a salvação está em Cristo Jesus, né? E ele morreu e ressuscitou, e aquele que tem o Filho tem a vida, e essa vida é a vida eterna que Jesus nos concede, que o próprio Deus nos concede. Então, se você ainda não tem Jesus, se você ainda não serve ao nosso Mestre, tome essa decisão de ter a vida eterna, que somente Ele, porque Ele diz em João 14,6 que eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então receba essa vida e deixe que essa vida, que Jesus te transforme e que você viva para Ele e em função dEle, para a glória dEle, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.